Você já sente o mesmo no meio de uma multidão, que algo dentro de você continua vazio? Já acordou com aquela sensação de que, apesar de tudo que faz, nada realmente preenche o espaço que insiste em doer aí dentro? E se eu te dissesse que esse vazio não é fruto do acaso nem sinal de fraqueza? E se eu te dissesse que esse vazio tem dia e hora marcados para ser completamente preenchido? E que esse momento pode ser exatamente agora, neste instante em que minha voz encontra o silêncio do seu coração? Você não chegou aqui apenas porque decidiu assistir a mais um vídeo. Há um propósito maior te chamando, uma presença invisível, mas absolutamente real, que moveu todas as coisas para que você escutasse cada palavra que será dita aqui. Não importa onde você esteja, o que você já perdeu, quantas vezes você tentou e falhou, nada disso tem poder maior do que o toque que hoje vem sobre a sua vida. Talvez você esteja cansado de procurar respostas, de se perguntar quando vai chegar o dia em que algo vai mudar de verdade. Talvez você esteja esgotado por dentro mesmo que por fora finja força. Você pode ter construído muralhas ao redor do seu coração, tentando proteger o que restou depois de tantas frustrações. Mas hoje eu preciso que você saiba, há um Deus que conhece exatamente o que você sente e que decidiu entrar nesse quarto onde você se esconde, nesse espaço onde ninguém mais tem acesso, para colocar fim a esse ciclo de dor silenciosa. Enquanto você respira, enquanto seus olhos acompanham essas palavras, algo maior do que qualquer entendimento humano começa a acontecer. Não é emoção passageira, não é sugestão psicológica. É uma visitação, uma presença que não pede licença, mas que chega porque te ama demais para te deixar continuar como está. Essa presença não veio apenas te consolar, veio te transformar. Então, por favor, não desvie, não pause este vídeo, porque nos próximos minutos você vai compreender por que tudo o que você viveu até hoje foi apenas preparação para este encontro. E quando esse toque alcançar as áreas que você já havia desistido de esperar a mudança, você vai sentir que não precisa de provas externas para saber: o céu se moveu a seu favor. Este não é mais um vídeo motivacional. Esta é uma convocação divina para que você se levante, para que você receba aquilo que foi prometido ao seu coração antes mesmo de você nascer, porque Deus não se esqueceu de você. Ele viu cada lágrima, ouviu cada oração feita no silêncio, sentiu cada aperto que ninguém mais conseguiu perceber. E hoje, Ele escolheu este momento para dizer: eu estou aqui, e aquilo que eu sustento ninguém pode derrubar. Você pode até não entender completamente o que está acontecendo agora, pode tentar racionalizar, encontrar explicações, mas não se preocupe em entender tudo. Apenas permita que essa presença preencha o espaço que nenhuma conquista, nenhuma pessoa, nenhum bem material foi capaz de ocupar, porque este vazio tem a medida exata do toque de Deus. Se você ficar comigo até o final, eu prometo, você não vai sair daqui da mesma forma que entrou. Este é o início de algo que vai se prolongar muito além de alguns minutos de vídeo. É o começo de um recomeço. Eu sei que você tem carregado mais do que a sua parte. Sei que muitas vezes você acorda antes de todos e dorme depois que todos já descansam. Você faz isso sem esperar reconhecimento, mas no fundo, existe um desejo de, ao menos uma vez, alguém perguntar como você está de verdade. Porque o que ninguém vê é que você também precisa de cuidado, também precisa de colo. Talvez você tenha se acostumado com a ideia de que a vida é mesmo assim. Você cuida de tudo, sustenta tudo, e não pode fraquejar. Mas a verdade é que esse fardo, que hoje parece normal, não foi desenhado para você carregar sozinho. Há dores que você nunca teve coragem de contar. Há perguntas que você esconde de si mesmo porque tem medo de admitir que não sabe mais como prosseguir. Eu quero que você saiba que Deus não ignora nenhum desses detalhes. Ele viu quando você se esforçou para manter a casa em ordem enquanto o seu mundo interior estava desmoronando. Ele percebeu quando você ofereceu um sorriso mesmo com o peito apertado, só para não preocupar quem depende da sua força. Ele estava presente em cada madrugada em que você chorou baixinho para ninguém ouvir. E mesmo quando você pensou que suas orações eram desperdiçadas no vazio, Ele estava ali, recolhendo cada palavra não dita, cada lágrima silenciosa, cada desabafo contido. Você não ficou invisível para Ele, na verdade. Foi justamente nesses momentos que você esteve mais perto do coração dele. Quantas vezes você segurou o mundo para que ele não caísse sobre aqueles que ama? Quantas vezes você se anulou, se calou, se conteve? Não foi por fraqueza, foi por amor. Mas amor também precisa de descanso. Amor também precisa ser renovado. O que você sente hoje não é sinal de fracasso. É apenas um lembrete de que você é humano e que até os mais fortes têm limites. Talvez você tenha se acostumado a acreditar que é errado pedir ajuda. Talvez você tenha ouvido que é egoísmo pensar em si mesmo, que você só é bom se não reclamar.
se não expor suas dores. Mas eu preciso te dizer, você não foi criado para viver sustentando tudo sozinho. Existe um lugar seguro onde você pode repousar. Existe um Deus que se importa tanto com você que decidiu interromper a sua rotina hoje para te dizer: eu estou aqui, eu cuido de você. Você não está ouvindo essas palavras por acaso. Talvez você nem saiba explicar por que clicou neste vídeo, por que decidiu escutar até agora. Mas Deus sabe. Ele viu o cansaço acumulado, a exaustão que você tentava ignorar, o vazio que nenhum conselho conseguiu preencher. Ele sabe que você tentou de todas as formas resolver tudo com suas próprias mãos, mas chegou a um ponto em que já não há forças para insistir. Eu sei que pode parecer que ninguém entende de verdade o que acontece aí dentro, mas Deus entende. Ele conhece cada detalhe do seu coração. E Ele não espera que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você abra espaço para que Ele seja a resposta. Hoje, Ele quer te lembrar que você não foi chamado apenas para resistir. Você foi chamado para viver, para respirar com paz, para acordar com esperança, para deitar com gratidão. E se nada disso parece possível agora, saiba, é exatamente nesse lugar de cansaço que o milagre começa. Você não precisa fingir que está tudo bem, não precisa manter as aparências aqui. Este é o seu momento de ser verdadeiro, porque Deus não se relaciona com a imagem que você mostra para os outros. Ele se encontra com quem você é de verdade, no silêncio, no medo, na dor, e é nesse lugar que Ele derrama consolo, força e propósito. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você sabe, não dá mais para seguir assim. E esse reconhecimento não é fraqueza, é o início de uma mudança que começa pelo coração, uma mudança que só Deus pode operar. Eu quero que você se transporte comigo por um instante até uma pequena cidade, chamada Naim. Era uma tarde que parecia como qualquer outra. As pessoas continuavam suas rotinas, os comerciantes vendiam seus produtos, alguns conversavam nas esquinas, mas de repente um cortejo começou a passar pelas ruas estreitas. O silêncio e o choro dominavam o ambiente. Ali, no centro daquele cortejo, uma mulher caminhava com o rosto marcado pelas lágrimas. Ela era viúva. Já havia perdido seu marido e agora sepultava seu único filho. Para aquela mãe, não era só um filho que partia, era o futuro que se encerrava. Era o último afeto que a ligava à esperança. Era a última chama que mantinha o coração dela vivo. Ninguém poderia imaginar que naquele dia, naquela hora, ela encontraria alguém capaz de mudar tudo. Enquanto ela seguia, rendida à dor, Jesus se aproximava pela mesma estrada. Ele não chegou por acaso. Ele não apareceu por coincidência. Ele veio porque sabia que havia um coração completamente esmagado pela perda. A Bíblia diz que Jesus viu aquela mulher. Antes de qualquer palavra, antes de qualquer gesto, Ele a viu. E isso já bastou, porque quando Deus te enxerga de verdade, nada permanece igual. Ele não observa de longe, indiferente. Ele olha com compaixão. Ele sente o que você sente. Ele entende dores que ninguém mais entende. Então, ele se aproximou do esquife e, num ato que ninguém esperava, tocou o caixão. Essa atitude era impensável para qualquer judeu, porque o contato com o morto tornava a pessoa cerimonialmente impura. Mas Jesus nunca se preocupou em manter aparências. Ele não veio para defender reputações humanas. Ele veio para restaurar o que ninguém podia restaurar. Ao tocar o caixão, ele interrompeu o cortejo da morte. E, com apenas uma frase, ele ressuscitou o filho daquela mulher. Jovem, eu te digo, levanta-te. Naquele instante, tudo mudou. O que era definitivo se tornou temporário. O que era luto virou alegria. O que era fim virou recomeço. Não foi preciso esforço humano, não foi necessário nenhum ritual complicado. Bastou o toque de Jesus e uma palavra de vida. Talvez hoje você também esteja seguindo um cortejo silencioso. Pode ser o cortejo de um sonho que morreu, de um relacionamento que terminou, de uma saúde que se perdeu, de uma paz que você já nem lembra mais como era. Talvez você tenha aceitado que certas coisas simplesmente acabaram e não há nada mais a fazer. Mas o mesmo Jesus que atravessou as ruas de Naim está passando agora bem perto do seu coração. E ele não se limita à distância, ao tempo, nem às circunstâncias que parecem definitivas. Ele se move até onde ninguém pode alcançar. Ele toca onde ninguém ousa colocar a mão. Assim como ele parou aquela procissão, ele pode parar hoje tudo o que te arrasta em direção ao desespero. Ele pode interromper ciclos de tristeza, pode ressuscitar afetos, pode restaurar propósitos que você achava enterrados, ele pode transformar o seu luto em alegria. Naquele dia a mulher não pediu nada, ela nem mesmo clamou por um milagre. Mas Jesus sabia o que ela precisava antes que qualquer palavra saísse da boca dela. E ele também sabe o que você precisa agora. Antes que você diga qualquer coisa, ele já conhece os detalhes do que dói. Talvez você tenha se acostumado a pensar que precisa provar merecimento para receber algo de Deus.
Mas essa história mostra que a graça não depende de merecimento. Depende só da compaixão dele. E a compaixão de Deus não se limita às situações perfeitas. Ela invade o caos, o luto, a desesperança. O mesmo toque que devolveu um filho ao colo da mãe está disponível para devolver a você aquilo que foi arrancado pela dor. Hoje, Deus quer que você saiba: aquilo que parecia final pode ser apenas o começo de uma nova história. O cortejo pode ter começado, mas ele chega para declarar que não vai terminar como você temia, talvez vocanal. Saiba como pedir ajuda. Talvez você já tenha desistido de esperar, mas hoje, assim como naquela tarde em Naim, ele diz ao seu coração: eu te digo, levanta-te. Talvez enquanto você ouviu essa história, algo tenha começado a pulsar aí dentro. Uma parte sua, que estava adormecida como aquele jovem no esquife, começou a reagir. Talvez seja esperança, talvez seja fé. Talvez seja só um desejo tímido de acreditar que Deus ainda pode mudar a sua história. E é exatamente disso que você precisa. Agora, não de explicações, mas de disposição para crer novamente. Mas como trazer esse milagre para a sua realidade? Como experimentar esse toque que transforma a morte em vida? Não é uma fórmula, não é um ritual, não depende de você fazer tudo certo. Mas existe um princípio que Deus respeita. Ele se move onde há entrega. Você pode continuar tentando resolver tudo com as próprias mãos. Você pode insistir em manter as aparências, em carregar pesos que não foram feitos para você. Mas enquanto você se recusar a soltar, Deus respeita o seu controle. Foi assim com muitas pessoas que ele encontrou nos evangelhos. Só quando elas admitiam que não tinham mais saída, é que o milagre começava. Talvez você esteja nesse ponto hoje, exausto, desgastado, cansado de repetir os mesmos ciclos e colecionar frustration. Mas saiba, não é aqui que sua história termina. Este é apenas o ponto onde a sua força acaba e a força dele começa. Na prática, o primeiro passo é simples, mas exige coragem. Você precisa se render. Reconhecer que não dá mais para insistir nos seus próprios métodos. Entenda que não há vergonha nenhuma em precisar de ajuda. Que Deus não espera performance, Ele espera sinceridade. Quando você começa a falar com Ele sem máscaras, algo muda. Quando você admite que está cansado, que tem medo, que não sabe mais o que fazer, Ele vem com consolo e direção. Talvez a resposta não venha na forma de um milagre instantâneo, mas a presença dele vai começar a organizar o seu interior. E é assim que o recomeço nasce, de dentro para fora. Primeiro, ele reorganiza seu coração. Ele começa a alinhar circunstâncias. É por isso que hoje eu te convido a fazer uma escolha simples. Não endureça o coração. Não trate essa mensagem como só mais um vídeo motivacional. Não considere essas palavras como bonitas demais para serem verdadeiras. Porque a presença que está tocando você agora não depende do seu entendimento. Ela só precisa da sua permissão. A partir de hoje, todas as vezes que a ansiedade tentar te sufocar, respire fundo e diga: Senhor, eu entrego o que não posso controlar. Quando a culpa vier tentar te acusar por erros antigos, responda com a verdade. Seu filho, me libertar verdadeiramente, serei livre. Quando o medo quiser te paralisar, lembre-se: o perfeito amor lança fora todo medo. Você não vai precisar lutar essas batalhas sozinho. Deus quer se tornar a sua força diária, não apenas o seu socorro ocasional. Ele quer estar presente nos detalhes, nos seus pensamentos quando acorda, nos seus silêncios ao anoitecer, na rotina que parece sem propósito. Talvez você ache que é tarde demais, que o cortejo já avançou demais, que tudo já foi decidido, mas se você se permitir crer, vai descobrir que não existe ponto final onde Deus coloca reticências. Não existe sentença definitiva onde Ele decide reescrever a história. E hoje Ele está pronto para começar esse processo com você. Um processo que não depende da sua perfeição, só da sua entrega. Porque Deus não espera que você seja forte o tempo todo. Ele só espera que você seja verdadeiro. Comece agora. Onde você está. Talvez seja apenas uma oração sussurrada. Talvez seja apenas o seu coração dizendo: eu não aguento mais sozinho, isso já basta. O céu não se impressiona com discursos longos. O céu se move com sinceridade, e se você permitir, esse toque que hoje começa dentro de você vai se espalhar para tudo que parecia morto ao redor. Vai trazer de volta relacionamentos, saúde emocional, propósito. Vai restaurar aquilo que ninguém mais conseguiu tocar. Feche seus olhos por um instante, Seivoka Puder. Respire devagar, porque agora, neste momento, enquanto você simplesmente ouve, algo muito maior que qualquer entendimento humano está acontecendo dentro de você. Há uma presença que não pode ser descrita por palavras comuns. Uma atmosfera que não se limita pelo lugar onde você está. Talvez você sinta um calor suave percorrendo seu corpo. Talvez um alívio que parece não ter explicação. Pode ser uma leveza tão grande que você chega a pensar: será que estou só me emocionando? Mas escute com atenção.
Isso não é emoção. Isso é visitação. Enquanto você ouve essas palavras, o céu está se aproximando da sua história de um jeito que você não imaginava mais possível. Deus está colocando a mão exatamente onde a dor mais insistia em permanecer. Ela está tocando as memórias que você tentou enterrar. Ele está desfazendo correntes que prendiam seu coração a um passado que não combina, mas com o seu futuro. Talvez você tenha acreditado que certas dores seriam suas companheiras pelo resto da vida, que algumas marcas seriam sempre lembranças de tudo o que você perdeu. Mas hoje Deus diz: o que eu sustento ninguém pode derrubar. O que eu curo ninguém pode adoecer de novo. O que eu declaro vivo ninguém pode enterrar. Sinta algo acontecendo agora que não depende de você entender. Não precisa se justificar. Não precisa tentar explicar para ninguém depois. Esse momento não foi criado para impressionar. Ele foi preparado para transformar. O que antes era angústia está sendo substituído por paz. O que antes era medo está sendo coberto por coragem. O que antes era culpa está sendo lavado por graça. Talvez você sinta vontade de chorar agora. Deixe as lágrimas caírem, porque não são lágrimas de derrota, são lágrimas de libertação. Lágrimas que testemunham que o toque de Deus não é simbólico, ele é real. Imagine, por um instante, aquele filho da viúva. Imagine o cortejo que caminhava para o cemitério, todo mundo certo de que nada mais podia ser feito. E de repente, sem aviso, sem preparação, tudo muda. Um toque, uma voz, e aquilo que estava morto se levanta. É isso que está acontecendo com você agora. O cortejo da sua vida foi interrompido. O luto que você carregava no peito está sendo trocado por promessa. O vazio que insistia em te visitar todas as noites está sendo ocupado pela presença que te renova. O Espírito Santo está entrando em ambientes que você manteve fechados por medo de se machucar de novo. Ele está quebrando fortalezas de desconfiança, arrancando raízes de rejeição, cancelando sentenças que você mesmo acreditou sobre si. Hoje, Deus te tira do lugar da sobrevivência. Ele te coloca num território novo, onde você não depende mais de circunstâncias favoráveis para ter paz, onde você não precisa mais se esforçar para ser aceito, onde você descobre que a sua identidade não foi moldada pelos traumas que viveu, mas pelo amor que sempre esteve sobre você, mesmo quando você não percebia. Sinta, respire, este é o toque que muda tudo. Este é o instante que será lembrado como o ponto de virada. Não porque a sua vida se tornou perfeita, mas porque seu interior foi reorganizado. E quando o coração é restaurado, tudo ao redor começa a se alinhar. Você vai perceber nas próximas horas sinais pequenos que confirmarão que o céu esteve aqui. Talvez uma paz que te acompanha até o sono. Talvez uma decisão que você vinha adiando finalmente seja tomada com clareza. Talvez apenas a sensação de que algo foi arrancado de dentro de você. Isso é só o começo. Porque Deus não toca para aliviar apenas por um instante. Ele toca para transformar para sempre. Respire fundo. Feche seus olhos se ainda não fechou. Sinta esse alívio que agora ocupa o espaço onde antes só havia peso. Essa leveza que parece quase estranha porque você se acostumou a carregar tudo sozinho. Sinta. Isso não é imaginação. É a presença de Deus confirmando que Ele não só ouviu seu clamor, mas já começou a responder. A partir deste momento, nada será como antes. Porque mesmo que lá fora tudo pareça igual, você já não é a mesma pessoa. O seu interior foi reorganizado. O seu coração foi tocado por algo que nenhuma força humana pode produzir. Você não será mais lembrado apenas pelos dias em que quase desistiu, mas pelos dias em que Deus te levantou em silêncio. Quando você olhar para trás, vai perceber que aquelas madrugadas de choro, aquelas tardes em que a ansiedade parecia esmagar seu peito, aqueles momentos em que você pensou que tudo tinha chegado ao fim, na verdade foram os cenários onde Deus mais te fortaleceu. Hoje Ele te tira desse lugar de sobrevivência. Ele te convida a caminhar com propósito. Ele quer que você saiba que sua história não será conhecida pelas perdas que te marcaram, mas pelo poder que te restaurou. E todas as vezes que a dúvida tentar roubar essa certeza, lembre-se, Deus começa, Ele sustenta até o fim. Talvez você ainda pense, eu não mereço tanto, mas Deus nunca agiu baseado no seu merecimento. Ele age baseado no amor. Um amor que não muda, não recua, não desiste. Um amor que se manifesta quando você já não tem mais força para lutar. E se você sente esse calor suave no peito, essa emoção que não dá para explicar, saiba, isso é resposta. Resposta à sua sinceridade, à sua entrega e ao seu desejo, mesmo pequeno, de acreditar de novo. O milagre que começou dentro de você vai se revelar no seu redor. Pode ser de forma sutil, em detalhes que só você vai perceber. Ou pode ser tão evidente que ninguém poderá negar. Mas seja como for, você vai saber que foi Deus. Agora,
eu quero te convidar a dar um passo a mais. Se essa mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários com fé: o toque de Deus mudou minha história. Quando você declara isso, não é apenas uma frase ATODF, é você dizendo ao céu e a si mesmo que esse momento não vai passar em vão. E se você sente que precisa de oração, escreva também nos comentários seu pedido. Aqui é um espaço de fé e juntos vamos interceder por você. Nada pequeno, demais ou grande demais para a mão de Deus. Eu também te convido a se inscrever agora no canal Jesus Flix. Aqui você sempre vai encontrar palavras que edificam, que fortalecem, que renovam seu fôlego. Porque todos nós precisamos de direção. Todos nós precisamos lembrar que não estamos sozinhos. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está cansado de lutar sozinho. Pode ser que você seja um instrumento que Deus vai usar para interromper o cortejo da dor na vida de outra pessoa. E se você deseja apoiar esse trabalho, conferir materiais que podem alimentar ainda mais a sua fé, dá uma olhada nos links da descrição. Cada gesto de apoio ajuda essa mensagem a chegar em quem mais precisa. Que essa presença que você sentiu agora te acompanhe enquanto você dorme, enquanto você acorda, enquanto você enfrenta os desafios do dia. Que você nunca mais aceite viver aquém do propósito que Deus sonhou para você. Lembre-se do que está escrito: aqui vós e sabei que eu sou Deus. Salmo 4:6 e diz: quando tudo parecer confuso, quando o medo voltar a bater na sua porta, feche os olhos e diga: eu sei quem me sustenta. Eu sei quem me levantou. Você não vai mais precisar se justificar. A sua vida vai falar por si. Sua paz vai ser a maior prova de que Deus te tocou. E se em algum momento você esquecer, volte aqui. Volte a ouvir. Volte a se lembrar. Essa palavra não foi só para hoje. Foi para a jornada. Se inscreva agora. Compartilhe. Deixe seu comentário. E principalmente, permaneça. Porque Deus ainda tem muito mais a revelar ao seu coração. Amém.